muita informação para a gente digerir, como a própria Raquel disse, é colocado dessa maneira exatamente para criar confusão. Então, de Washington, a gente vai a Nova York, porque a conversa agora é com o Guga Chakra. Guga, boa noite para você. Eu acho que a gente pode começar explicando o significado dessas duas coisas. O que é que significa arrancar os palestinos de Gaza e o que é que significaria dar aos Estados Unidos o controle da faixa? Bom, boa noite, Renata. Boa noite a todos. Essa remoção dos palestinos da faixa de Gaza proposta pelo Trump implica numa limpeza étnica. Quer dizer, o presidente dos Estados Unidos da América, ele simplesmente propôs um crime contra a humanidade. A expulsão ou limpeza étnica dos palestinos do território deles. Demonstra também um pouco conhecimento histórico do Trump sobre a região, porque a maior parte dos palestinos habitantes da faixa de Gaza já são refugiados de cidades e vilas do que hoje é o território israelense. Os antepassados deles foram expulsos ou saíram do que hoje é Israel. Quer dizer, é algo inimaginável defender uma limpeza étnica. E como que seria factível essa expulsão? Como é que você faria para mais de 1 milhão, mais de 2 milhões de pessoas serem retiradas da faixa de Gaza? Seria a força como isso ocorreria? Em segundo lugar, o Trump defender que Gaza passe a ser na prática dos Estados Unidos. Isso vai contra qualquer legislação internacional. É um outro crime que o Trump propôs. Os Estados Unidos não têm direito algum sobre Gaza e sobre aquela população. A forma como ele fala, transformar numa Riviera do Oriente Médio, quer dizer, como que ele pode propor uma coisa dessa, Renata? É gravíssimo. Mesmo dentro do gabinete do Netanyahu, ninguém cogitava essa hipótese de ir para os Estados Unidos. Você vê como o próprio Netanyahu, primeiro-ministro de Israel, fica em choque quando Trump faz essa proposta. Portanto, o presidente dos Estados Unidos hoje defendeu 2 crimes contra a humanidade. Primeiro, a limpeza étnica dos palestinos da faixa de Gaza e, em segundo lugar, que os Estados Unidos passem a controlar esse território que pertence aos palestinos. Guga, a gente viu aí as primeiras reações e, além delas, a gente tem a posição histórica de diversos países árabes sobre essa questão. Somando tudo isso, qual é a chance concreta, qual é o tamanho da chance concreta de esse plano Trump prosperar? Olha, Renata, chamou muito a atenção como a Arábia Saudita, que é o país árabe mais poderoso, reagiu rapidamente, deixando claro que é contra a proposta de limpeza étnica do Trump, da limpeza étnica dos palestinos, e também disse que somente estabelecerá relações diplomáticas com Israel caso seja criado um Estado palestino. Então, publicamente, a Arábia Saudita entra em choque com os Estados Unidos, com o Trump. Eles não aceitam essa proposta do Trump. O Egito e a Jordânia, Trump disse que os palestinos iriam para o Egito e para a Jordânia, já deixaram claro que não aceitam essa proposta. Até porque, se aceitassem, os regimes do Egito e da Jordânia correriam um enorme risco, porque as populações desses países são extremamente pró-Palestina e contrário que ocorra essa limpeza étnica. O Trump pode argumentar que dá ajuda militar para o Egito e para a Jordânia, isso é um fato. Agora, levar isso em consideração para justificar a expulsão de palestinos para esses 2 países, é impensável que o Egito e a Jordânia aceitem. Até porque, Renata, é importante frisar, os refugiados palestinos já vivem, centenas de milhares deles no Líbano, na Síria e mesmo na Jordânia. Na Jordânia eles têm cidadania jordaniana, mas no Líbano e na Síria causa uma série de atritos a presença desses refugiados palestinos. O Egito e a Jordânia não querem esse ônus. O Trump fala em outros países, mas não deixa claro quais. Então seria extremamente difícil para o Trump implementar esse plano de limpeza étnica dos palestinos da faixa de Gaza. Guga, muito obrigada. Bom descanso para você.